presidente, senhora ministra, senhora senadora, senhores senadores, agradecendo o convite que me foi feito e saudando a presença de vários juízes do trabalho, presidente da Associação Nacional, de várias associações regionais, demonstrando o apreço que nós temos por esta casa, por esta comissão, onde somos sempre muito bem recebidos e ouvidos. E reitero que provavelmente o convite tenha me sido feito pelo senador Simão, porque eu fui da primeira composição do CNJ. E preciso necessariamente enfocar alguns aspectos históricos para dizer que nós ombreamos com aqueles que pensaram o CNJ lá atrás, desde antes da sua instalação. Ana Matra de Público veio trazer uma proposta a favor do então, se dizia, controle externo, inclusive com uma participação da sociedade numericamente maior até do que acabou sendo consolidada. Porque entendíamos na época que também a academia deveria participar. Mas, enfim, o CNJ nasceu, foi instalado com muitas dificuldades. E é preciso fazer o registro do denodo e do empenho do então ministro Jobim, presidente da Casa, que foi o grande responsável pela arquitetura física que viabilizou a instalação do Conselho. A instalação do Conselho veio com a realidade de um judiciário absolutamente desconhecido, porque eram, na expressão então se usava na época, um conjunto, um arquipélago de 96 ilhas, que não falavam entre si, que usavam linguagem de informática completamente surda e muda de uns e com os outros, realidade que ainda hoje não está superada, e que, no plano político, sofreu sérias restrições de setores importantes da magistratura. Designado que fui para relatar a elaboração do regimento interno, criar um regimento interno do nada, a partir de um texto enxuto da Constituição, foi uma tarefa difícil. E ela foi experimentada com a contribuição de todos os então conselheiros daquela primeira composição, e baseados exclusivamente na experiência pessoal de cada um. Cada um que vinha de um ramo do judiciário diferente, de um grau diferente, do primeiro, do segundo, dos tribunais superiores, da advocacia, do Ministério Público, daqui desta casa e também da Câmara. E lá foram feitas as primeiras discussões sobre a natureza do Conselho e sobre as suas competências. E lá nós já discutimos qual era a natureza do Conselho e qual era a sua competência. Se estava derrogada ou não a competência disciplinar dos tribunais, por conta da Corregedoria Nacional ou não, se ele se subsumia na administração, enfim, se ele era um órgão recursal ou ele era um órgão originário. E a conclusão primeira que nós chegamos naquela época é que o CNJ não poderia ser um órgão recursal administrativamente falando, porque ele, em pouco tempo, ele se tornaria inviabilizado como hoje estão alguns dos nossos tribunais superiores, pelo conjunto imenso de processos que eles são submetidos. Então, esta foi a primeira definição. A competência do CNJ é originária. E se é originária, ela não é ordinariamente recursal e, portanto, a iniciativa lhe cabe tanto na área administrativa quanto na área disciplinar. Não havia nenhum tipo de discussão se a Constituição, pela emenda 45, referia se essa competência era concorrente ou era subsidiária, ou seja, após os tribunais. Essa discussão não foi feita. Nós fizemos a discussão sob a ótica da viabilização daquele órgão. Muito bem. Estabelecido isso, as competências
específicas de avocação e revisão ficaram claramente dirimidas. E, portanto, o CNJ pôde caminhar dali para frente com uma busca incessante da sua legitimação. Um órgão novo precisava se legitimar tanto perante a sociedade quanto perante o próprio Poder Judiciário. E as discussões envolvendo a elaboração do regimento, principalmente na estrutura da Corregedoria, por exemplo, se hoje a Corregedoria conta com 53 servidores, nós, o Conselho inteiro, tínhamos 30, se tanto, para fazer o órgão começar a funcionar. E o debate foi, naquele momento, que a Corregedoria era um órgão, entre aspas, do próprio Conselho, subordinado ao plenário, como todos os órgãos do próprio Conselho, que é a sua instância máxima. Bom, feito isso, adotamos as políticas públicas republicanas que a sociedade reclamava. Primeiro, no que diz respeito às sessões públicas, que deveriam deixar de ser secretas, na questão do nepotismo, no enfrentamento da questão remuneratória, na questão de levantar dados confiáveis. Não se conhecia dados do Poder Judiciário. Se bem que o ministro Jobim, no gabinete extraordinário, ainda um ano antes, já havia providenciado a primeira edição do Justiça em Números, que foi depois sendo aperfeiçoado. Estas medidas, vamos dizer assim, republicanas, é que legitimaram inicialmente o CNJ perante a sociedade e também perante a grande maioria dos juízes, e aí juízes no sentido lato, em todas as instâncias, que enxergaram no Conselho exatamente aquele órgão que poderia vir a resolver o sério problema de interlocução entre os diversos ramos e diversas instâncias que até aquele momento não existia. Eu lembro que uma informação que nos chegou num certo momento, quando se discutia a informatização, em que após a fusão, a incorporação dos 3 alçadas ao TJ de São Paulo, o Tribunal de Justiça de São Paulo funcionava com 4 sistemas de informática diferentes, que não conversavam entre si. Isso era absolutamente comum em vários tribunais, em que os dados do primeiro grau não se cruzavam com os do segundo. Os dados da Corregedoria não se comunicavam com a presidência. E esse é hoje, penso eu, um dos grandes desafios que ainda se colocam para o CNJ. É o planejamento estratégico, a uniformização de procedimentos e a informática, de modo que um advogado do Acre possa acessar, peticionar um processo no Rio Grande do Sul ou vice-versa, e a linguagem ser compatível entre os 2 tribunais. Essa é uma demanda que ainda o CNJ não respondeu, e é compreensível, porque não é fácil fazer isso, tendo-se em conta que a tecnologia da informação envelhece a cada 6 meses. Isso aí é uma demanda pendente que precisa ser solucionada. Mas, voltando à questão da PEC, da forma como está apresentada, repito que a Ana Matra, os juízes do trabalho, e em boa parte também os juízes federais, até onde sei, tínhamos uma posição, e sempre tivemos uma posição absolutamente favorável à ampla competência do CNJ. E nos sentimos muito à vontade quando o senador Demóstenes apresentou a PEC, nós viemos dizer aqui que, em linhas gerais, nós concordávamos com isso. Portanto, nos sentimos muito à vontade. Embora, penso eu, que alguns aspectos da proposta, que inclusive foi viabilizada pelo substitutivo, tem 3 questões que eu gostaria de enfocar. Primeiro, a questão do foro privilegiado, que eu penso, foro privilegiado é até um nome impróprio, deveria ser prerrogativa de foro.
A proposta é alcançar os conselheiros na questão do foro privilegiado para crimes comuns. O ministro Celso de Mello, no final agora semana passada, ele inclusive publicou um artigo em que ele entende que politicamente deveria ser eliminado, a não ser para situações excepcionalíssimas, o foro privilegiado para crimes comuns. O que eu acho, na verdade, para atender a demanda que os conselheiros precisam, e aqui falo de experiência pessoal, o que precisa o conselheiro ter é garantia de foro em razão do cargo que ele ocupou, das demandas que decorram das decisões que proferiu. E aí pouco importa se durante o mandato ou após. Porque esse conselheiro poderá ser demandado por ações, digamos assim, de dano moral, em qualquer parte do Brasil e mais de uma vez. Então, talvez a alternativa melhor para o fim pretendido, que, repito, é para dar autonomia, né, independência para os conselheiros, talvez o melhor caminho fosse prever a prerrogativa de função, o foro no Supremo, para as ações que decorram do exercício da função. A outra questão que eu gostaria de enfocar é que eu acho que a intenção na PEC não é nem esse, mas pode vir a sugerir isso, e falo de experiência e de discussões na época. A PEC faz uma expressão lá de que a corregedoria é um órgão do CNJ. É um órgão do Conselho Nacional de Justiça. Parece que órgão é o próprio CNJ. Né? A corregedoria vamos dizer assim, um setor, ou então com competência específica para determinada atribuição e competência do Conselho. Mas ela não é um órgão propriamente dito. Né? E penso que isso, não agora, porque a ministra com certeza não tem esse entendimento, mas eu lembro da época da feitura do primeiro regimento, nós tivemos algumas dificuldades de discussão nesse sentido. E talvez substituir essa redação, excluindo essa expressão órgão do Conselho, talvez fosse mais apropriado. E a terceira questão diz respeito à requisição de documentos, informações sigilosas ou não. Eu li a justificativa do relator, são razões fortes, mas eu penso que há uma distinção clara entre a natureza do provimento judicial do Conselho, que é administrativo, de provimento judicial que a Constituição prevê, e que estão lá no artigo 5º, incisos 12 e 15, 10 e 12. Então, provavelmente, essa proposição, nessa forma, encontre óbice na possibilidade material de emenda da Constituição, vedada lá no artigo 60, inciso 4º, parágrafo 4º da própria Constituição. Que seria, eu entendo que isso é cláusula pétrea e, portanto, há dificuldade, há impedimento de modificação nesse sentido. Feitas essas considerações, senhor presidente, eu teria alguns outros pontos a enfocar que não estão diretamente relacionados à matéria em discussão, à PEC em discussão, não há proposta nesse sentido, mas eu me sinto no dever de aproveitar esta fala para lembrar que a forma de composição do Conselho Nacional de Justiça, né, se não traz problemas, ele tem potencialmente algum risco de afetar a independência do conselheiro. Penso que no modelo europeu encontraram uma forma democrática
que melhor atende à independência do conselheiro, que é disso que nós estamos discutindo, que se ele fosse eleito diretamente pelos seus pares, ela estaria melhor assegurada. Aliás, uma proposta de emenda, uma ideia, nós já apresentamos em algum momento para alguns dos senhores senadores, mas ainda nós não conseguimos estabelecer essa discussão aqui. Por isso que eu a refaço nesse momento. E uma outra questão que eu acho que deveria ser resolvida, e aí é quase um apelo, senhores senadores. Nós hoje, a magistratura da União, ela está numa situação de clara dependência do Poder Executivo, da chefe do Poder Executivo, no tema chamado nomeações. E eu, aí, agora, lamento que isso não seja uma das preocupações do CNJ. O que está acontecendo? Tem dezenas de listas de magistrados para serem providos cargos nos tribunais que quase fazem aniversário de ano. E nós não temos uma solução para isso. Não há efetivamente, ao que nos parece, a agenda, tempo na agenda da senhora presidente para despachar com os ministros envolvidos na questão, para saber quem é o juiz que deve ser promovido. E isso, na verdade, penso que, primeiro, deveria ser resolvido sob a ótica da simetria com os TJs. Os tribunais de justiça, os desembargadores oriundos da carreira, são nomeados pelo próprio presidente, não pelo governador do Estado. Por que nos TRTs e nos TRFs tem que ser o presidente da República, que não sabe nada do juiz? Não sabe. E aí nós temos um comando constitucional que determina que o CNJ propugne e os tribunais também façam promoções baseados em critérios objetivos. E vamos reconhecer, essa é uma das questões mais tormentosas que o CNJ enfrenta ao longo desses seus quase 7 anos, que é o estabelecimento de critérios objetivos para promover o mais merecedor. E aí, dezenas, centenas de processos são julgados, há uma normatização que o CNJ fez, levou isso, os tribunais, a implementar. E o que acontece, na verdade? Quando os 3 supostamente mais meritórios entram na lista, o primeiro, em tese, é o que tem mais mérito. Mas a presidente da República não está vinculado, não se vincula ao topo da lista, que é o mais merecedor. Então, esse trabalho imenso, esse esforço que o CNJ faz, que os tribunais fazem e vêm fazendo há muito tempo, de tentar, efetivamente, eliminar as possibilidades do compadrio, do tráfico de influência e tal, criando critérios objetivos, nós chegamos aqui, quando os processos chegam aqui para efetivar a promoção, nós nos deparamos com uma situação dessa. Então, é quase que um apelo para que essa situação tenha tratamento similar aos TJs. Os TJs, apenas o governador do Estado nomeia os integrantes do 5º. Os de carreira são nomeados pelo próprio presidente do tribunal. Assim como também na aposentação. Então, presidente, tendo feito essas considerações, teria ainda muitos aspectos a observar, acho que a ministra também, mas, por enquanto, fico aqui e faço exatamente uma chamada, assim, no sentido de que os juízes esperam muito do CNJ. Esperam muito. E esperam muito não só na questão disciplinar, no cumprimento de metas, na busca de eficiência, mas também esperam do CNJ a defesa da sua independência. Porque, embora esteja na Constituição, apenas a atribuição do CNJ de defender a autonomia dos tribunais, não existe autonomia dos tribunais sem defesa da independência dos juízes. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, doutor Paulo.